Bem, gente, bom dia. O Anderson já me apresentou, sou Cláudio Dotti, como ele disse, cearense, prata da casa. Queria agradecer o Anderson pelo convite aqui para participar do evento. É ótimo ter essa oportunidade de estar aqui com tantos rostos conhecidos, os colegas aqui da região. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês discutindo um assunto tão interessante como esse, cyberataques, como combinar inteligências para lidar com um dos principais riscos globais. A ideia é essa, né? Já que estamos aqui, tanta parte da inteligência, da segurança da informação aqui da região, estamos todos aqui, então por que não discutir esse assunto? Certo? Primeiramente, gente, pegando esse tema aí dos cyberataques, o que a gente tem de realmente novo para falar? O que a gente pode dizer que não já foi dito durante tantos anos, especialmente aqui, não sei quantos atuam diretamente com a área de segurança, mas o que a gente tem para falar que não já foi dito, falado novamente, que já foi estabelecido várias vezes? A gente sabe aí que os cyberataques crescem numa vertiginosa constância e, inclusive, a gente está perto de fazer um ano de um dos maiores cyberataques que eu acredito que infectou e fez algumas vítimas. Eu próprio tive que atuar, né, junto da equipe lá do Grupo Edson Queiroz, nós tivemos que atuar no dia lá do WannaCry. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre esses cyberataques, eu gosto muito de olhar essa questão dos motivadores. O que realmente motiva um cyberataque? Como é que pensa uma pessoa que está executando um ataque? O que ele está pensando na hora que ele está criando, na hora que ele está invadindo, ou pelo menos tentando invadir uma empresa? Aqui é uma estatística muito legal de um site que eu sempre acompanho, está aqui embaixo, pequenininha, do Hackmageddon, certo? Então ele mostra aí 2016, 2017, como é que está um pouquinho dessa evolução. Antes da gente pensar em tipos de ataque, no que está sendo feito, vamos olhar um pouquinho o que pensa cada um. Nós temos aqui 4 itens bem importantes: cyberguerra, a nação contra a nação, enfim, hacktivismo, né, que é a pessoa se manifestar de acordo com ela acredita, enfim, aquelas ações que a gente viu tanto, grupos aí ativistas fazendo. E por último temos 2 aqui bem interessantes: cyberespionagem e o cybercrime em si. O que esse gráfico aí, o que essa pequena diferença de um ano já demonstra pra gente, certo? Enquanto em alguns casos eu tenho aqui a cyberguerra diminuindo, o hacktivismo diminuindo bastante, olhem que os 2 últimos itens, eles crescem, certo? Tanto a cyberespionagem quanto o cybercrime, eles estão numa constância de se crescer. O que acontece? Pessoal, o crime vale a pena nesse caso, certo? Pelo menos na ótica do criminoso. É muito comum que uma ação, como o próprio WannaCry, que a gente falou aí, é difícil, né? Você encontrar quem foi aquela pessoa que executou, quem foi o Estado que executou. Existe aí uma teoria de que veio lá da Coreia do Norte, enfim, mas é realmente difícil de processar. Alguém aqui que já foi infectado por um ransomware conseguiu ativamente processar a pessoa que foi responsável? Dificilmente, não é? Então, tanto em termos de a pessoa escapar impune, quanto em termos de resultado financeiro, existe essa tendência do cybercrime se profissionalizar, certo? A indústria, chamaremos assim, do cybercrime, ela apenas cresce em termos de frequência de ataque e potencial disruptivo. Vocês acreditam, alguém de vocês acredita que isso daqui vai mudar nos próximos anos? Ou a gente tem uma tendência natural de cyberataques ficarem cada vez mais frequentes e com um potencial muito mais danoso? Essa é a realidade que a gente vai ter que enfrentar, independente de estar atuando na área de segurança da informação ou até na nossa vida pessoal, certo? Porque esses ataques não são exclusivamente direcionados a negócios, eles atacam nossos parentes, esposas, pais, filhos, enfim, todo mundo hoje em dia é um possível alvo. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui na frente, certo? Enfim, e para 2018, para 2018, o que a gente pode esperar? Como é que a gente vai encarar essa questão dos cyberataques? Tem um relatório muito bacana, eu gosto bastante de acompanhar, que é o The Global Risk Report, está aí na 13ª edição.
Talvez vocês tenham ouvido falar do Fórum Econômico Mundial de Davos, certo? Então, o que ele fala? Ele é específico de segurança da informação? Não. Ele está olhando o que afeta a economia global, o que pode afetar o mundo como um todo. Então, no resumo, esse relatório traz aqui um ponto muito importante. Nós temos aqui os 10 riscos mais prováveis e os 10 mais impactantes. Ok, Cláudio, está pequenininho de ler, facilita aí um pouquinho para o pessoal, certo? Para a gente ter uma noção real de como é que anda essa questão dos cyberataques, vamos olhar aqui para esse fórum. Em termos de probabilidade, cyberataques foram entendidos como o terceiro mais provável de ocorrer. Ou seja, é praticamente uma certeza. Ele fica apenas atrás de quê? Condições climáticas extremas e desastres naturais. Então, gente, aqui a gente tem uma presença muito grande de cyberataques. Vocês acham que enquanto eu comecei a falar, aqui desde o início da apresentação, tá ali, o relógio está com 5 minutos, não já ocorreram vários? A gente talvez nem tenha percebido, tá? Talvez nas nossas próprias empresas, alguma tentativa de infecção, alguma tentativa de espalhar o código malicioso. Então, a presença de cyberataques é algo muito constante, é algo que as empresas e as pessoas têm que lidar no dia a dia, certo? Isso aqui realmente, certamente, não vai mudar. Agora, em termos de impacto, certo? Porque de nada adianta um ataque acontecer se ele não tiver um impacto na tua organização. Olhem só como é que ficou colocado. Ele está bem aqui, ó. Os cyberataques, eles estão na 6ª posição, certo? Como risco de maior probabilidade de impacto nas organizações esse ano. Na verdade, impacto na economia mundial esse ano. Ganhando aí, nesse caso, da crise alimentar, de pontos como imigração involuntária em larga escala. A gente está vendo aí a questão dos refugiados que são expulsos do seu país, enfim, questões como doenças infectocontagiosas se espalharem aí pelo globo. Então, é algo que, imaginem, certo? Isso aqui é o efeito dos cyberataques em 2018 que está previsto para a economia mundial. Poxa, está maior do que crise alimentar, maior do que doenças infectocontagiosas, maior do que questões como imigração involuntária. Então é algo que já foi amplamente discutido, como a gente falou, mas às vezes a gente esquece dessa percepção. Eu gosto muito desses números porque eles fogem especificamente da tecnologia, eles fogem especificamente do contexto da segurança da informação que a gente que trabalha na área está tão acostumado a discutir, chegar para um gestor nosso e falar: olha, há uma alta probabilidade de acontecer que um cyberataque vai ser bastante impactante para o nosso negócio. Tá, mas como é que isso aí se compara aos outros riscos para a organização? Então, esse relatório aqui ele é gratuito, tá? Eu recomendo bastante que vocês deem uma olhada porque ele contextualiza muito bem esse cenário da segurança da informação. Ele contextualiza muito bem como cyberataques vão nos afetar de um jeito ou de outro, mesmo que a gente não seja uma vítima, porque fatalmente o cyberataque que ataca ali o teu vizinho, um negócio vizinho, até talvez o teu concorrente, ele acaba respingando também na tua organização. Enfim, então é muito importante a gente ter essa percepção. Agora, trocando tudo isso aí em din-din, falando em números, né? Para terminar de contextualizar aí essa questão dos cyberataques. Alguém se arrisca a dizer como o cybercrime afeta a economia aqui no Brasil? Não estou falando nem especificamente do resto do mundo, não. Alguém se arriscaria a dizer, em termos de cifras, o tanto que nós somos impactados? Tem número para isso. Relatório também muito bacana da Norton. Olha só que legal. Aqui a gente está comparando os 10 países que mais tiveram impactos financeiros com cibercrime no ano passado. O Brasil só perde aí para a China. Esses valores aqui, bilhões de dólares, pessoal. O impacto que a gente teve na economia brasileira no ano passado, tá? Isso em um ano, não é acumulado. Em apenas um ano, nós tivemos um impacto aí de aproximadamente 70 bilhões de reais em perdas. É uma cifra bastante razoável. Dava para fazer algumas Copas do Mundo e Olimpíadas, não é? Se a gente controlasse aí certinho. Olha só que interessante. Nós tivemos, no ano passado, 62 milhões de vítimas do cybercrime.
Pessoal, isso aqui é 61% da população adulta do Brasil. 6 em cada 10 adultos, se você pegar, foram vítimas aí de algum tipo de cybercrime, certo? Enfim, o Brasil é o segundo país que mais sofreu com cyberataques em 2017. A gente estava em quarto no ano anterior, no mesmo relatório, e estamos em segundo. Eu acho que ficar aqui em segundo lugar, perdendo apenas para a China, que em termos de população é um pouquinho maior, né, do que a gente, é algo que realmente não perdemos feio, tá? Mas enfim, existe uma tendência natural dos cyberataques, existe uma tendência natural do cybercrime, e nós, como brasileiros, a nossa nação, nós temos que ter uma preocupação ainda maior, porque nós somos um alvo prioritário. Tanto em termos de vítimas, quanto em termos do próprio atacante, o Brasil é um celeiro aí para esse tipo de crime, né? A gente sabe, quem nunca recebeu aí até qualquer tipo de mensagem de fraude, golpes no WhatsApp, mensagem por SMS, enfim. Essa é a realidade que a gente tem que enfrentar, certo? Em termos de adultos, cada um desses carinhas aqui em laranja foi uma vítima de cybercrime no ano passado. Então, se a gente olhar aqui nessa sala, estatisticamente, mais ou menos daqui para cá, não estou dizendo que vai acontecer, tá, gente? Mas essas aqui seriam as vítimas, enquanto para cá teria escapado. Ou seja, cyberataques são uma realidade, a gente não pode fingir que isso não acontece. Mas eu pergunto para vocês, qual é o nosso método preferido como população para lidar com isso daqui? Alguém sabe? A gente pensa segurança no nosso dia a dia? A gente sai de casa se preocupando, pelo menos quem não é da área de segurança? Enfim, o que eu tenho visto muito é isso daí. Método escolhido por muita gente, certo? É acreditar que não vai acontecer comigo. É acreditar que aquele ataque só vai acontecer no meu vizinho, não vai afetar o meu negócio. E aí a gente vê situações como, por exemplo, bem, não foi um cyberataque, mas a gente viu aquele incêndio que teve recentemente, né? Quem aqui cuida de data center sabe que incêndio é uma preocupação, mas nem todo mundo tem um equipamento apropriado, por exemplo, para combate a incêndio. Então, nas últimas semanas a gente viu aí o que aconteceu. Fazendo um paralelo com o cyberataque, é a mesma coisa. Quando a gente falou aí do WannaCry, ano passado, pergunto para vocês, já tinha correção, já existia um fix quando o WannaCry atingiu a maioria das empresas? Sim, já havia sido divulgado há algumas semanas pela Microsoft. A gente que não tinha distribuído tanto, certo? Aí eu pergunto para vocês, beleza, eu fui no primeiro lote de empresas que foram afetadas. Teve pouca, gente, divulgação desse evento do WannaCry no ano passado? Dominou aí, foi o evento de segurança que mais se falou na mídia no ano passado, né? Então, como é que a gente pode imaginar que tem empresas que 2 semanas depois, 1 mês depois, ainda caíram como vítimas? É exatamente essa a metodologia que essas empresas estão escolhendo para lidar com o cibercrime. Acreditar que não vai acontecer. Acreditar que só vai acontecer com o meu vizinho. Dados todos esses números aí que a gente acabou de passar, dá para a gente imaginar essa realidade? Dá para acreditar que nós, como muitas vezes gestores, enfim, nós como as pessoas que somos da área de segurança, que efetivamente são guardiões do negócio, dá para a gente acreditar que não vai acontecer com a gente? Não é aceitável, né? Hoje em dia que a gente trate dessa forma. Então, uma pergunta aí para vocês. Qual é a solução para isso daí? Existe uma bala de prata? Dá para comprar uma ferramenta baseada aí em inteligência artificial, que o Cícero vai falar daqui a pouco? Dá para a gente colocar um appliance maravilhoso lá no hack que vai solucionar todos esses problemas de segurança para os nossos negócios? O que vocês acham? Obviamente que não. O que nós precisamos é o quê? Exatamente de uma abordagem inteligente para a cibersegurança. Essa é a chave. Isso é o que vai fazer a gente vencer dos atacantes nos próximos anos. Na verdade, eles já estão usando esse conceito aí de inteligência, né? A gente vê ataques de phishing cada vez mais evasivos, mais parecidos com o e-mail real, que burlam as próprias ferramentas de proteção, certo? A gente vê códigos maliciosos que também conseguem contornar controles de segurança, mas na verdade muitas vezes são ataques legados que a gente nem fez o básico. Então, sem a gente ter um olhar inteligente para a segurança da informação, como é que a gente vai conseguir isso? Certo?
Enfim, falando aí um pouquinho de ciberinteligência, na verdade, antes da gente explicar essa questão da ciberinteligência, é muito bom a gente contextualizar a inteligência olhando aí para a segurança da informação. E aí, eu vou pedir a ajuda de um gênio que a gente perdeu essa semana, né? Uma frase muito boa do Dr. Hawking. Inteligência é a habilidade de se adaptar à mudança. É exatamente isso que a gente está precisando. Nós vivemos tempos de ciberdependência. Quem é de vocês que passa o dia com o celular desligado e não sente falta? Quem é que não se conecta em alguma rede social, seja para trabalhar, seja para diversão? Quem é que não utiliza algum tipo de tecnologia no dia a dia? Então, o que nós precisamos é da inteligência como sociedade para se adaptar a esse tipo de mudança. Esse vai ser o segredo para ganhar do cybercrime. Não vai ser uma tecnologia, vai ser a inteligência em suas diversas formas. Tá? E aí, para entrar no tema principal, só fiz enrolar vocês até agora, né? Vamos falar um pouquinho de Cyber Threat Intelligence, que é exatamente esse conceito de aplicar inteligência para se trabalhar, se proteger contra as ameaças. O que Cyber Threat Intelligence, a inteligência contra cyber ameaças, não é? Primeiro, não é simplesmente você ter um feed ali que vai te ficar te falando de ameaças, não é você estar recebendo informações regulares de ameaça, né? O primeiro feed de ameaça que a gente recebeu de WannaCry no ano passado eram uns grupos de WhatsApp que o pessoal começou a dizer: olha, fomos afetados aqui, minha empresa foi afetada, alguém está tendo problema. Enfim, existem várias formas de você conseguir informações sobre ameaças. Isso não é Cyber Threat Intelligence. Cláudio, tecnologias inteligentes, inteligência artificial é algo que a gente tem visto muito como o futuro da segurança da informação, o futuro. O pessoal associa muito aí ao Cyber Threat Intelligence. Isso aqui também não é especificamente Cyber Threat Intelligence. Defesas automatizadas. Eu tenho um appliance ali, um equipamento meu que ao receber uma informação, ele já cria uma nova vacina, ele já cria uma nova regra de segurança que protege o meu ambiente. Também não é, gente. Então, Security Analytics, né, você analisar questões aí de segurança da informação, ainda não é Cyber Threat Intelligence. Todos esses caras aqui são o quê? Meras ferramentas que a gente usa, certo? A gente precisa, de novo, quebrar esse conceito de ficar tão baseado em ferramentas, baseado em serviços para proteção. A questão aqui é muito mais focada na inteligência, na combinação de tipos diferentes de inteligência. Ou seja, Cyber Threat Intelligence é o quê? É usar ferramentas para coletar e, principalmente, analisar intenções, habilidades e oportunidades que um possível invasor tem perante a tua organização. Certo? É usar todos aqueles itens que a gente acabou de falar que, de forma separada, não compõem aí o Cyber Threat Intelligence, é usar, entender exatamente esses três caras. Certo? Nem sempre eu vou precisar de uma tecnologia para conseguir isso daqui. Nem sempre eu vou precisar de ter uma ferramenta de inteligência artificial para conseguir isso daqui. Mas o ideal é que a gente tenha um conjunto de todas essas opções. Enfim, porque quando eu olho esses três carinhas aqui, habilidade, intenção e oportunidade, eu gosto muito desse gráfico de Venn. Imaginem a seguinte situação. Se um invasor tem, por exemplo, oportunidade e intenção, o sucesso do seu ataque é o quê? É questionável. Será que o cara que tem uma oportunidade, ele identificou ali uma fragilidade, ele tem inclusive a intenção de cometer algum ato ilícito, alguma coisa, invadir o meu ambiente, será que o ataque dele vai ser bem sucedido? Dificilmente, porque está faltando aqui a habilidade. Se ele tem habilidade e oportunidade, o ataque já é possível, certo? Se ele tem habilidade e intenção, aí o ataque já é mais do que esperado, porque ele está aguardando o quê? Somente uma pequena oportunidade para entrar ali no teu ambiente. Se ele tem habilidade, intenção e oportunidade, entra aqui, cara, você já foi invadido e nem sabe. E muitas vezes isso acontece com a gente. Então, Cyber Threat Intelligence é a gente ter essa visão, entender esse conceito e aplicar ele na prática, certo? É você constituir aqui a tua informação, realizar uma análise em cima dessa informação e a partir daí criar inteligência com a qual você pode tomar decisões.
Por vários anos eu fiz muito isso aqui. Na época de consultoria, eu trabalhei muito fazendo análise de risco. E a ideia é exatamente essa: procurar identificar quem ou o que pode vir a ameaçar o teu negócio. Aqui não, a gente já está no conceito mais prático, mais iminente. Threat Intelligence, ele procura o quê? Identificar quem ou o que está efetivamente ameaçando o teu negócio. Pode não ter ocorrido, mas ele está ali numa iminência muito próxima de acontecer. Certo? Então, é algo muito mais prático do que simplesmente uma análise de riscos. Né? Quando eu comecei a olhar isso daqui, poxa, eu sempre falei muito de segurança baseada numa visão de risco, numa visão de tratamento de riscos. Como é que a gente vai abrir mão disso daqui? Na verdade, gente, quando você aplica o Threat Intelligence, você não está fugindo dessa ideia de gestão de riscos. Você está fazendo uma gestão de riscos mais próxima ali da tua realidade, olhando ali no tempo real, quando surge informação na Darknet, na Deep Web, de algum ataque que pode vir a acontecer. Então a ideia é exatamente essa. Ok? Enfim. Então o que nós precisamos para tornar isso daí uma realidade? O que a gente precisa fazer para colocar na prática, no nosso ambiente, o Cyber Threat Intelligence? A ideia é exatamente combinar alguns tipos diferentes aí de inteligência. Tá? Eu geralmente falo de estratégica, tática, operacional. Aqui entra de brinde, mas um pouquinho também uma inteligência técnica. Tá? A inteligência estratégica é o quê? É, obviamente, um nível aí nível mais alto e é uma visão de mais longo prazo. É entender como mudanças organizacionais, como mudanças, por exemplo, em legislação, enfim, podem afetar o meu negócio, certo? Então, a informação de alto nível sobre mudanças em riscos. Isso é um ponto muito importante da gente entender no contexto da nossa organização, certo? Já no nível tático, é muito bacana a gente coletar informações sobre o quê? Metodologias, ferramentas, técnicas usadas por invasores. Isso aqui tem muito disponível na internet, é mais uma questão de você saber como coletar, como agregar esse tipo de informação. No nível operacional, obviamente, eu vou ter aqui detalhes em um ataque específico que pode ocorrer em breve. Muita gente usa rede social para coletar isso daí. O pessoal começa a falar que ou recebeu um ataque, ou começam a divulgar informações sobre um possível ataque em redes sociais. É um bom ponto para a gente coletar informações. E por último, meio que operacional, de uma forma ou de outra, certo? Tem aqui essa inteligência técnica, não é? Que é ter indicadores aí de compromisso, indicadores de um código malicioso específico. É a gente entender o que aquele código malicioso pode fazer no nosso ambiente e como combater isso daí. Agora eu pergunto para vocês, é fácil construir isso aqui tudo na prática? Parar aqui da teoria que está no PowerPoint, tudo é perfeito, não é? Será que é fácil a gente implementar isso aí no nosso ambiente? Eu diria que hoje em dia não é difícil demais, mas é um esforço contínuo que cada organização precisa fazer. Na prática, tem uma inteligência que ele não está falando explicitamente aqui, mas que é a mais importante. A gente sabe que a inteligência artificial ainda não é uma realidade, ainda não vai conseguir fazer tudo sozinho. Então sobra para quem? Sobra para nós, né? Gestores aí da área de segurança, profissionais da área de segurança, entender, avaliar e saber como aplicar tudo isso daqui, certo? De uma maneira bem pragmática, tá? Bem de alto nível, na verdade, não descendo aí na parte técnica, no objetivo, tem alguns passos básicos que a gente pode utilizar para desenvolver essa questão da Cyber Threat Intelligence, a inteligência na segurança, certo? Primeiramente, gente, a ideia aqui é coletar e agregar dados sobre possíveis ataques. Isso aí é feito o quê? Tanto no ambiente interno quanto externo, certo? Você pode colocar diversos tipos de sensores na tua organização, pode ter um CIEM, enfim. Eu acho que hoje em dia qualquer organização tem inúmeras fontes de coletar informação e trabalha para conseguir colocar isso aí tudo num só lugar, certo? Então é muito importante. Dados externos é bacana, tem empresa que se especializa, inclusive, em fornecer esse tipo de informação. Eu gosto de brincar que Fortaleza, ela está aí, ela figura, né, como um dos locais, aqui o Ceará é um dos locais onde mais existe empresa de segurança.
mesmo comparado aí com outros estados que, na teoria, seriam até mais desenvolvidos economicamente. Aqui nós temos bastante espaço para a área de segurança. Então, eles podem até te ajudar nessa hora aí de obter dados externos, até na hora de já te passar aí uma informação até certo ponto mastigada. Mas a informação mais relevante para você, certamente vão ser os dados internos do teu ambiente. Então, é muito importante ter a capacidade de conseguir coletar essa informação. Obviamente, gente, se os dados não forem contextualizados, como é que eu vou trabalhar com aquilo ali? Vai ser só uma pilha de dados e eu não vou criar uma informação relevante. Então, a gente tem que criar uma estrutura para poder se contextualizar. Existem ferramentas, existem inúmeras soluções que você pode implantar que vão te ajudar nisso daí. Mas, de novo, tem que ter algum tipo de inteligência humana por trás de tudo isso daqui. Priorizar o que a gente vai fazer com aquela informação, afinal, tem que ter muito cuidado com essa avalanche de dados, avalanche de informação que você vai receber. Na hora que eu passo a olhar esse tipo de coisa, na hora que eu passo a tentar empregar inteligência no meu ambiente, se eu não tiver alguém dedicado para trabalhar com isso daqui, vai ser muito difícil de implantar. Tá? E, obviamente, utilizar. Não tem graça, né, a gente fazer todos esses passos aqui se eu não implementar isso na prática, se eu não utilizar isso daí na prática. O que a gente está chamando aqui de utilizar? É tomar uma ação consciente. Não é simplesmente deixar lá um equipamento que tem alguma feature de regras dinâmicas, que ele vai coletar algum tipo de vacina e já aplicar. Não, é entender aonde eu vou poder aplicar aquela informação que é relevante para o meu contexto. É entender que aquele ataque realmente pode chegar na minha organização e aplicar aquilo ali em tempo real. Por último, quase por último, tá? Aprender realmente com aquela informação. Isso daqui, gente, é um ciclo constante que precisa ser repetido. Talvez, porque não cabe no slide, eu deveria ter colocado aqui uma setinha voltando para o começo. Não dá para acreditar que isso aqui vai ser realmente uma ação pontual, tá? Tem um item que eu deixei fora aí do espaço, porque ele é, até certo ponto, questionável do ponto de vista de muitos profissionais de segurança da informação. Que é o quê? Compartilhar, não é? Tudo isso daqui que você fez. Poxa, Cláudio, quer dizer que eu vou estar compartilhando informações sobre ataques que a minha empresa está recebendo, compartilhando de maneira até pública? Olha, isso é um ponto que tem que ser considerado. Quando você compartilha essa informação, por exemplo, dentro de toda a tua organização, você está beneficiando o teu negócio. Quando você compartilha isso daqui de maneira pública, você está beneficiando toda a indústria, está beneficiando toda a sociedade. Então, é um ponto que tem que ser levado em consideração, vai do pensamento de cada organização, vai da forma como cada organização trata e realmente precisa ter muito cuidado, né? Se você compartilha isso daqui de maneira não adequada, você pode aí estar comprometendo o teu ambiente. Praticamente, para a gente encerrar, gente, existem alguns habilitadores que eu gosto bastante para Cyber Threat Intelligence, que é o quê? Eu gosto de equilibrar aqui nas pirâmides, você ter dados conectados, afinal, eu vou precisar coletar essas informações de algum lugar, sejam internos, sejam externos, tá? Tecnologia de automação, e aí eu vou incluir inteligência artificial, machine learning, deep learning, tudo cai aqui nessa parte do diagrama, é também muito importante, porque a quantidade de informação que você vai ter que tratar aqui é extremamente grande. Então, se eu não tiver uma forma de fazer isso daí, pelo menos parcialmente automatizado, eu não vou conseguir trabalhar. E, obviamente, a ideia aqui é criar inteligência acionável. O que eu quero dizer com inteligência acionável? É você criar aquela inteligência que vai te permitir dizer qual curso de ação você vai aplicar em um termo muito rápido, certo? Então, a ideia toda é criar isso daí. E isso não funciona sem o quê? Sem habilidades especialistas. De novo, ferramenta não vai conseguir te entregar tudo. É necessário que você tenha pessoas especializadas ou contratadas até no mercado, enfim, mas o ideal é que você tenha pelo menos alguém dentro da tua organização que consiga entender isso daqui. Parcerias estratégicas também é outro ponto muito importante, tanto com empresas de mercado. De novo, a gente tem muitas empresas de segurança aqui no Ceará, ótimas opções que com certeza podem ajudar aqui, mas de repente na tua própria indústria você pode ter um colega que você consegue trocar informações com ele. Enfim, a gente está vendo um movimento aí de vários sensores nesse sentido, criação de grupos para troca de informação, enfim, realmente nada vai funcionar
sem parcerias estratégicas. E o outro que eu gosto de deixar aqui na base, está uma base meio redonda, né? Mas é um tema que eu também gosto bastante, que é a cultura corporativa. Sem uma boa cultura corporativa, gente, nada disso aqui vai funcionar. Certo? Sem você criar uma cultura proativa para a segurança da informação do teu ambiente, realmente não adianta essa parte aqui de cima. Então, é aquela ideia de você conscientizar desde o teu colaborador, conscientizar a equipe de TI, que é um dos maiores infratores aí de regras de segurança, por incrível que pareça, mas, enfim, criar uma cultura corporativa que ela vise a proteção do teu ambiente. É um habilitador muito grande na hora de você tomar uma decisão que pode ser simplesmente, olha, chegou o momento que eu preciso desligar o meu firewall, parar toda a internet, porque a gente está na iminência de um ataque que pode comprometer toda a empresa. Essa é uma decisão que eu já tive que participar, ainda bem que não fui eu quem tomei, mas, enfim, é algo que muitas vezes a gente não tem tempo demais para decidir. Sem uma informação estruturada, sem uma cultura corporativa que preza a segurança da informação da maneira como ela merece, acaba que a gente não consegue realmente implementar. Ok? Eu acho que eu já estourei o meu tempo, mas está ali 30 minutos bem certinho. Então, para a gente terminar, pessoal, tem uma frase que eu gosto bastante. Segurança sempre parece excessiva, até o dia que não é suficiente, certo? Enfim, às vezes a gente está aí na tranquilidade, achando que está no mar azul, transparente desse, relaxando, mas se a gente não tem essa abordagem de inteligência, se a gente não tem uma visão inteligente, eu não vou ter a noção dos riscos, tá? Já me perguntaram se essa foto aqui era Photoshop, tá? Ah, tá aqui, ó, uma pessoa que usou Cyber Threat Intelligence, tá? Já saiu nadando ali, correu aí do tubarão. Já me perguntaram se essa foto é montagem, não é, mas não aconteceu nada com a moça. O tubarão aqui, eu acredito que seja um galha branca, ele estava apenas curioso, não aconteceu nada com ela, mas dá uma boa percepção de que às vezes a gente está no mar azul, mas a ameaça está ali do lado. Ok? Bem, gente, era isso que eu tinha para apresentar. Meus contatos, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço novamente o Anderson, bom evento para todo mundo.